Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 112 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 321, 322 e 323 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da categoria profissional dos professores. Neste sentido, diz o artigo 321 da Consolidação das Leis do Trabalho que sempre que houver necessidade de aumentar o número de aulas marcados nos horários normais, o estabelecimento remunerará o professor, findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedente. Parece-nos que no seio dos artigos que estamos aqui a estudar da consolidação das leis do trabalho, que versam sobre a atividade dos profissionais do magistério, a consolidação das leis do trabalho trouxe normas que nos parecem extremamente óbvias e que, portanto, não precisavam constar de seu corpus. Esta norma implícita no artigo 321 consolidado é uma delas, porque é óbvio que, como nós vimos no estudo do artigo antecedente, o artigo 320 da Consolidação das Leis do Trabalho, em sendo o professor remunerado pelo número de aulas que ele prestar durante o período do mês, no caso de haver necessidade de aumentar o número de aulas marcados nesses horários, o estabelecimento terá que remunerar o professor, findo o período de 4 semanas e meia, com uma importância correspondente também ao número de aulas excedentes. Além das aulas normais, ele terá obrigatoriamente, por óbvio, que receber pelo número de aulas excedente. Portanto, o artigo 321 da Consolidação das Leis do Trabalho seria totalmente desnecessário que figurasse dentro do corpus seletista. O artigo 322 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que no período de exames e férias escolares é assegurado aos professores o pagamento da remuneração recebida na conformidade dos horários quando no período normal de aulas. Esta é uma dúvida bastante recorrente entre os profissionais do magistério. O que acontece com os mesmos no período de exames e de férias escolares, onde ele não vai fazer a sua prestação pessoal de serviços ao estabelecimento de ensino de forma normal, ou seja, não haverá
obrigatoriedade de ministrar aulas durante esses períodos. Então, o que acontece com o professor? Como nós vimos que ele recebe pelo número de aulas destinadas durante o período de 4 semanas e meia, ele ficará sem remuneração nesses períodos? Não. O artigo 322 da Consolidação das Leis do Trabalho vem a aclarar essa situação ao dizer que durante os períodos de exame ou de férias escolares, o professor terá que receber, na conformidade dos horários normais por ele exercidos, a remuneração que estava percebendo durante o período normal de aulas. Portanto, no período de exames e férias escolares, o professor receberá a quantidade de horas dispensadas pelas aulas que ele ministrava no período normal das aulas. Durante o período de exames, a jornada máxima do professor não será superior a 8 horas por dia, salvo mediante pagamento de cada hora excedente pelo valor de uma aula. Aqui novamente vem a questão da obviedade do dispositivo seletista. A jornada, a não ser pelo estabelecimento de que a jornada máxima durante o período de exames será igual ou inferior a 8 horas diárias. Portanto, não poderá extrapolar a este número de aulas por dia. A não ser que o estabelecimento de ensino pague ao professor as horas excedentes a 8 horas, como se fosse o pagamento de o valor de uma hora. Então, cada hora excedente será paga com o valor de uma hora, como se houvesse essa prestação pessoal de serviços por aula. Como sabemos, no período de exames não há a presença normal do exercício profissional do professor em aulas. Somente haverá a aplicação dos exames. Nesta aplicação dos exames, portanto, se exceder a 8 horas, cada hora excedente às 8 será remunerada pelo preço pago pelo exercício de aula no período normal. No período de férias, não poderá ser exigido outro serviço senão o da organização dos exames. Organização e realização dos exames. Esta é uma situação também que não precisava constar da consolidação das leis do trabalho, porque no período de férias escolares não há nem a realização de exames e nem a realização de aulas. Portanto, não haveria por que a consolidação das leis do trabalho dizer que não poder-se-ia exigir do professor um outro tipo de atividade que não seja da organização e realização dos exames, porque no período de férias não há organização e nem realização de exames, já que estes são efetivados em lapso temporal anterior ao período de férias escolares. Totalmente inócua, portanto, a presença desse dispositivo legal na consolidação das leis do trabalho.
Diz ainda que, na hipótese de demissão imotivada ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, assegura-se o pagamento ao professor idêntico ao relativo à remuneração recebida no período normal de aulas. Aqui sim há uma determinação legal consistente e que merece figurar realmente no âmbito da consolidação das leis do trabalho, porque trata da hipótese da demissão de um professor de forma imotivada, ou seja, sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Portanto, naqueles períodos em que não há mais necessidade da aplicação das aulas, que é o término do ano letivo, terminou o ano letivo, não há mais aulas. Ou no curso das férias escolares, onde já vimos que também não há a presença do Ministério de Aulas neste período. Então, aproveitando essas hipóteses, o estabelecimento de ensino resolve demitir imotivadamente o professor, ele terá direito a um pagamento idêntico ao relativo à remuneração recebida no período normal de aulas. Portanto, se ele for demitido nesses lapsos temporais, ele terá direito a receber a remuneração que ele percebia no período normal de aulas como base para a sua quitação dos haveres trabalhistas em face de sua demissão imotivada nestes lapsos temporais. Diz o artigo 323 da Consolidação das Leis do Trabalho que não será permitido o funcionamento de estabelecimento de ensino que não remunere condignamente aos professores ou não quite a remuneração nos prazos de lei. Esse é outro artigo inócuo dentro da Consolidação das Leis do Trabalho. Porque se o estabelecimento de ensino não remunera condignamente aos professores e não quita a remuneração nos prazos de lei que são estabelecidos até o 5º dia útil subsequente ao laborado, nenhum professor, em sã consciência, prestará serviços a esse estabelecimento de ensino. Além do mais, esse mesmo artigo determina que compete ao Ministério da Educação e Cultura dizer o que seria remuneração condigna, bem como assegurar o cumprimento desse artigo. Ou seja, o MEC teria a obrigação de dizer o que seria a remuneração condigna e assegurar que esses estabelecimentos que não pagam em dia a remuneração nos prazos de lei ou que não remunerem condignamente ao professor não continue existindo. Pois bem, temos que lembrar que a consolidação das leis do trabalho ela é de 80 anos atrás, ou seja, ela veio a lume há 80 anos atrás, quando a profissão de professor estava ainda sendo regulamentada. Naquela época, lógico que o Ministério da Educação e Cultura era o órgão realmente necessário e útil para dizer a respeito do que seria a remuneração condigna dos professores e mesmo para impedir que aqueles estabelecimentos de ensino que com habitualidade não quitassem a remuneração nos prazos estabelecidos pela consolidação das leis do trabalho continuassem a existir. Ocorre com a evolução das atividades profissionais dentro do âmbito territorial brasileiro. Hoje
esta situação ela está destinada, em primeiro lugar, aos entes sindicais dos trabalhadores e dos empregadores, que através de acordos coletivos de trabalho e de convenções coletivas de trabalho estabelecem o quanto remuneratório dos profissionais do magistério. Hoje nada tendo, pois, a dizer o MEC a respeito dessas atividades remuneratórias e do cumprimento do artigo 323. Por outro lado, ainda que existisse competência do Ministério da Educação e Cultura para assim desenvolver suas atividades, a Justiça do Trabalho é hoje também a competente para decidir a validez ou não do estabelecimento de remuneração condigna aos profissionais do magistério na análise das convenções coletivas de trabalho através do processo de instauração de instância em dissídio coletivo. Portanto, hoje, o Ministério da Educação e Cultura é apenas um mero assistente dentro do ambiente jus-operário brasileiro do magistério, já que as competências que o artigo 323 da Consolidação das Leis do Trabalho a ele destinavam, hoje são imanentes aos entes sindicais e à Justiça do Trabalho através de seus tribunais regionais do trabalho ou mesmo do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, o artigo 323 da Consolidação das Leis do Trabalho também não tem mais força alguma e deveria a reforma trabalhista que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ter alijado do corpus seletista estes artigos inócuos. E, mais uma vez, como já havíamos alertado em aulas anteriores, deixou passar in albis esta oportunidade. E por isso ainda vemos, dentro do corpus seletista, artigos como esse 323 que estamos a estudar, que não tem mais aplicação prática alguma no cenário jus-operário brasileiro. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 112 e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nestas nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e solicitar ainda uma vez mais para aqueles que não se inscrevam, não se inscreveram no nosso canal e que não deixam seus likes nas nossas aulas, que passem a agir desta maneira, porque é através dessas duas atividades, a inscrição no canal e o like nas nossas aulas, é que nós poderemos ter condições de manter acesa e ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder ainda distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.